Oi, pessoal! Essa aqui é a resolução do exercício comparação de dois números da maratona. E ele fala o seguinte: João precisa comparar dois números para saber qual é o maior e qual é o menor. Para ajudar João, você deve criar um código usando a estrutura condicional para realizar a comparação entre números inteiros. Você também deve comparar se os números são iguais. A entrada é composta por dois números inteiros e a saída, caso os números sejam diferentes, é o maior número é e o menor número é, com um espacinho aqui e sem acento. As frases devem estar em linhas diferentes, ou seja, nos printfs você tem que colocar um /n. E aqui ele fala, caso os números sejam iguais, a frase deve ser números iguais. Aqui a gente tem os exemplos de entrada, né, que ele vai testar, e os exemplos de saída. E o código funciona da seguinte forma: eu vou ler dois números inteiros, né, vou declarar e vou ler, e eu posso criar as condições, né, separadas. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber se o número 1 é maior do que o número 2. Caso isso seja verdade, o que vai acontecer? Eu vou colocar, né, igual está escrito no programa, o maior número é, espaço, aqui eu vou colocar um porcentagem de e um /n, assim como foi pedido, número 1, né? E o menor número, nesse caso aqui, caso ele seja verdadeiro, vai ser o número 2, que eu faço a mudança aqui. Eu posso também fazer outro if para fazer uma comparação. Vamos supor que o número 1 não seja maior do que o número 2, e sim o contrário. Então, eu vou criar um if para verificar isso. Se o número 2 for maior que o número 1, então aqui eu vou pedir para ele printar. O maior número é o número 2 e o menor número é o número 1. Mas o programa também fala outro caso. E se os números forem iguais? Então aqui eu tenho, se o número 1 for igual ao número 2, o que ele quer que eu coloque? Ele quer que eu coloque printf, né? Números iguais. Sempre lembrando de colocar o /n para não acontecer de dar erro no código, né? E o ponto e vírgula. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ele deu certo e agora eu vou usar as entradas aqui também para ver se vai dar certo. Então ele fala 2 e 3. O maior número é 3 e o menor número é 2. Aqui deu certo. Vamos olhar o outro exemplo. É 75 e 9. Então 75 e 9. O maior número é 75 e o menor número é 9. Nesse caso aqui agora é menos 2 e menos 7. O maior número é menos 2 e o menor número é menos 7. E agora, só para a gente finalizar, para saber se os números são iguais, ele fala para colocar 5 e 5. Então aqui, números iguais. Tem outras formas de fazer, mas criando uma condição, né, para cada comparação que o exercício pede, você consegue chegar no resultado e passa por todos os casos de teste. E é isso, o exercício, ele não é muito complicado e eu espero que vocês tenham conseguido entender. Até a próxima!